Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, dois fundos imobiliários base 10, que vai te surpreender aqui, hein? Dois hedge funds fazendo muito sucesso aí na Bolsa de Valores. Vamos conhecer os dois então? O primeiro fundo, pessoal, é o BTHF11, é o fundo da gestora BTG, né? O BTHF11, ele incorporou o BCFF11 no ano passado, né? Então ele é um fundo aqui que tem trazendo ótimos resultados aí, pessoal. Um patrimônio líquido bastante grande, porque ele incorporou, né, os ativos do BCFF11. Então vamos aos dados aqui atuais então, desse fundo imobiliário. Bom, ele é um hedge fund, como já falamos ali. O hedge fund então é um fundo que ele pode diversificar bastante a sua carteira. Ele pode investir em CRIs, ele pode investir em outros fundos imobiliários, ele pode investir em ações de empresas que atuam no segmento imobiliário, pode investir também em outros fundos imobiliários, né? Então realmente ele consegue diversificar bastante a sua carteira. Então ele está cotado então dia 30 de junho a R$ 8,75, um dividend yield aqui nos últimos 12 meses, pessoal, 7,06%, só que é o seguinte, aqui não dá para considerar, por quê? Porque ele entrou em operação no mês de dezembro, né? Então não deu 12 meses ainda. Então esse valor aqui agora não dá para considerar como se fosse 12 meses, tá? Se for fazer proporcional, aqui está dando em torno de 13,5% mais ou menos. Seu PVP atual ele está então 0,88, ou seja, está com 12% de desconto. Liquidez média diária, olha só, 6,64 milhões de reais por dia negociado na bolsa, então ótima liquidez, né? Ele variou positivamente nos últimos 12 meses, 11,91%. Temos aqui o gráfico da cotação padrão, só tem dados a partir de dezembro, né? Porque ele começou então no final do ano passado. Então a gente vê aqui que ele chegou nas suas mínimas aqui em janeiro por volta de 6,60 e agora já está então nos patamares aqui de 8,60, 8,70, né? E a cotação ajustada, que é aquela que considera reinvestimento de dividendos, a gente vê, né, que realmente reinvestir os dividendos faz todo sentido, né, pessoal? Olha só como ele vem se valorizando aqui, né? Aí com o auxílio dos juros compostos. Aqui uma comparação também com alguns indexadores, alguns índices aqui como o IFIX e o CDI, né? Então em vermelhinho aqui está o BTHF, então está batendo um pouquinho o IFIX, né? Está bem acima do CDI, né? Então com 11,9%, o BTHF 11, o CDI 5,42 e o IFIX 11,49. Então excelente, né? Ele está dando, pessoal, um dividendo mensal nessa cotação atual de hoje aqui, está dando 1,05% ao mês, né? Aqui a entrega de dividendos também, né? Não tem muito histórico, né? Mas ele vem entregando aqui esses 9,2 centavos aqui por mês, tá? Então realmente bem interessante esse hedge fund aqui. Vamos ver rapidinho aqui o relatório gerencial dele, no mês de maio de 2025. Né? Vamos passar bem superficialmente aqui, pessoal, para ver as informações mais importantes, né? Aqui a classe de ativos que ele investe, então, olha só. Em fundos imobiliários de papel ele investe 27%, fundos imobiliários de tijolo ele investe 27,9%, ou seja, 54% aqui ele investe em fundos imobiliários. Em CRIs, ele investe 15,59%, em caixa ele tem 10,9%, e ativo real mesmo, imóveis mesmo, ele tem 18,61%. A gente vê que ele consegue, então, diversificar bastante, né, aí os seus investimentos. Praticamente meio a meio, né, a questão dos indexadores IPCA e CDI, ó, 51 IPCA e 46 CDI, né, então quase meio a meio aqui a questão dos indexadores. Vamos ver rapidinho a carteira de ativos. Pessoal, a carteira de ativos deles é bastante diversificada. Olha só em CRIs aqui. Maior concentração aqui, 1,35% do patrimônio líquido nos CRIs, depois tudo abaixo de 1, né? Esse CRIs aqui ele chama de CRIs estruturais, são aqueles CRIs que ele leva para o longo prazo para ganhar renda passiva, né, mensal. E tem os CRIs táticos, que são aqueles para ganho de capital, né? Então, olha só, a maior participação também, 1,63%. O restante tudo abaixo disso aqui. Então, bem diversificado nos CRIs. Portfólio aqui, né, de fundos imobiliários. BTHI, que é um fundo também do BTG. Pessoal, aqui vamos ter que ser bem justo, né? Você lembra que a Valora, muitos não gostam da Valora porque ela compra fundos da própria gestora. O pessoal chama isso de conflito de interesse? Olha aqui também, ó. Mas isso aqui é um fundo também da gestora BTG, né? E é a maior participação dele, tá vendo? Então também tem conflito de interesse aqui, né? Vamos ser justos, né? Beleza. Depois ele tem vários outros também fundos imobiliários aqui, né? Esses aqui todos são fundos de tijolo, pessoal, 27,9%. E aqui embaixo tem os fundos de papéis, da mesma forma, olha só, BTCI 11, um fundo também da própria gestora, 7,97%. Uma baita concentração, né? Ó, BTYU, também da própria gestora. Também está rolando um conflitozinho de interesse aqui, né? Mas, enfim, se o fundo é bom, eu não vejo tanto problema. Nem aqui, nem lá na Valora também, sabe? Mas, enfim, só para deixar bem claro, né? Que todas as gestoras têm essa questão aí que eles chamam, né? De conflito de interesse, né? Como eu falei, mas se o fundo é bom, por que eu não vou comprar? A DRE do fundo aqui, né? A gente vê que ele vem, então, aumentando as suas receitas. Olha só, a receita do mês de abril foi 16 milhões, agora foi 19 milhões. Então, 3 milhões a mais de receita aqui. O resultado também, né? Vem aumentando. Em abril foi 8,5 centavos, agora já foi 9,3 centavos, né? Então, realmente, bem interessante esse fundo aqui para analisar, pessoal, ok? Ok, pessoal, comenta aí embaixo para nós ali. Você investe no BTHF11, pessoal? O que vocês acham desse fundo? Vamos agora passar para o segundo fundo, então. Lembrando, pessoal, que no final, então, nós vamos fazer uma comparação entre os dois fundos. Vamos ver quem está pagando mais hoje,
quais as perspectivas de cada um, e no final vamos fazer também aqui uma comparação de investimento de 10 mil reais, tanto no BTHF11 como nesse agora aqui no VGHF11, tá? Rapidamente ver aqui a questão do VGHF11. VGHF11, pessoal, está cotado então agora dia 30 de junho a R$ 7,76, um dividend anual aqui, né, nos últimos 12 meses de 12,63%, um PVP de 0,91, ou seja, está com 9% de desconto, uma liquidez média diária de 2,49 milhões, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 2,14%. Aqui temos o gráfico da cotação padrão então desse fundo imobiliário, nos últimos 5 anos, né? Então a gente vê que ele vem sendo negociado por volta de R$10, caiu aqui, hoje está sendo cotado então aqui por volta de 7,68, né? Uma queda significativa aqui, né? Mas ele está voltando às suas cotações aqui comparado com as suas mínimas aqui que foi em dezembro, né? Era 6,60, já está hoje então a 7,80 praticamente aqui, quase 7,80. E quando colocamos a cotação ajustada, que é aquela que considera o reinvestimento dos dividendos, a gente vê que realmente ele tem crescido bastante aqui, né? Então, uma forma de escadinha aqui e tal, mas eles entregando excelentes resultados aqui para os seus investidores, para os cotistas, né? Então ele tem aqui 395.212 cotistas, 1,4 bilhão de patrimônio. Entregou o último rendimento 9 centavos. Nos últimos 5 anos aqui, pessoal, ele não conseguiu ganhar do CDI, tá? O CDI está na frente, 54,21. Ele está com 42,31%. E o IFIX, 22,73% nos últimos 5 anos, né? Temos aqui a entrega de dividendos, então ele vem pagando aqui há bastante tempo já 9 centavos por cota, né? Teve tempo aqui que ele chegou a entregar 12, 14, 13 centavos por cota, tá? Vamos ver se ele tem possibilidade de chegar a isso aqui também, né? Novamente. Aqui, pessoal, temos o relatório gerencial do VGHF11, referente ao mês de abril, então de maio não saiu ainda. Algumas informações rapidinho aqui para a gente poder comparar um com o outro, né? Nós temos aqui a sua carteira de ativos. A de CRIs também é bastante diversificada, né? Temos aqui 4,86 do patrimônio líquido do fundo, na maior concentração. Porém, a gente vê que esse devedor Elbor ele tem vários outros CRIs também, tá? Aqui tudo que está em verdinho é o Elbor, somando isso aqui dá quase 20% de concentração. Depois o próximo aqui é 3,59%, 2,76% e assim por diante descendo, tá? Então ele é um fundo um pouquinho mais concentrado do que o BTHF, né? Isso na questão dos CRIs. Vamos ver aqui também, ó, ele tem 48,45% em CRI, FDIC ele tem 1,08%, aqui ó, da mesma forma também, né? Agora os fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários ele também tem, olha só, 3,48% aqui no VEGRI. O VEGRI é um fundo de lajes corporativas também da própria Valora. Então o pessoal reclama da Valora, né, que ela investe em fundos da própria gestora, mas o BTG também está investindo em fundos da própria gestão, né? Então essa é uma questão, não dá para levar muito a ferro e fogo não, né? Descendo aqui então, maior participação 4,33% do patrimônio líquido, depois abaixo aqui também, né, todos os outros aqui na sequência. Então fundos imobiliários ao todo, tem 45,75% do patrimônio líquido. Ações tem 1,31%, ações de empresas do setor imobiliário, né? E SPS tem 6,08%, tá? Então ele tem um caixa líquido aqui de menos 2,67%, né? Que é a alavancagem dessas compromissadas que ele tem aqui. Praticamente 54% é em IPCA e 45% CDI. As receitas aqui também, comparando abril com março, né? Praticamente 4 milhões de reais a mais aqui de receita, né? Então excelente receita nesse mês também, né? O resultado para distribuição era 16 milhões e ele distribuiu apenas 14, ou seja, ele fez uma reservinha de caixa aqui também. Ok, pessoal, vamos fazer umas comparações agora aqui então, por exemplo, em primeiro lugar com rentabilidade, né? Então, rentabilidade do BTHF11, dividindo o dividendo pago pela cotação, nós temos então 1,05% ao mês, isso aqui equivale a 3,35% ao ano. Já o VGHF11 daria 9 centavos dividido por 7,76, isso daria 1,15% ao mês, que daria então 14,71% ao ano. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, né, pessoal? Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso nos incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Onde que eles investem, então? Vamos lá, interessante isso aqui, ó. O VGHF11 em CRIs, ele tem 48,5%, o BTHF11 15,59%. Em fundos imobiliários, o VGHF11 investe 45,75%, o BTHF11 54,9%. Em ações, o VGHF11 1,31%, o BTHF11 hoje 0%. FDICs, VGHF11 1,08%, 0% também o BTHF11. O SPS, 6,08% o VGHF11, o BTHF11 0 também. Em imóveis, o VGHF11 hoje tem 0 e o BTHF11 tem 18,61%. Em caixa, o VGHF11 tem menos 2,67%, ou seja, tem uma alavancagem, né? E o BTHF11 tem 10,9%. Então tem bastante grana em caixa aqui para fazer bons negócios ainda do BTHF11. Uma comparação com alguns indicadores aqui, pessoal, então, do VGHF11 e do BTHF11. Então, de patrimônio líquido no fundo, o VGHF11 tem 1,4 bilhão de reais, o BTHF11 2,08 bilhões de reais. Então, um pontinho aqui para o BTHF11.
Liquidez maior que R$1 milhão. O VGHF11 tem 2,49 milhões e o BTHF11 tem 6,64 milhões. Então os dois estão acima de 1 milhão, então os dois pontuam aqui. O PVP, quanto menor, melhor, né? Então o VGHF11 0,91 e o BTHF11 0,88. Então o VGHF11 está com 9% de desconto e o BTHF11 12% de desconto. Então um pontinho aqui para o BTHF11. Taxa de administração, VGHF11 0,9% e o BTHF11 1,1%. Então quanto menor, melhor, né? Então um pontinho aqui para o VGHF11. Rentabilidade dos últimos 12 meses, 3,93% ao ano VGHF11. E aproximadamente, pessoal, 13% aqui para o BTHF11. Como a gente não tem ainda fechados 12 meses, pessoal, nós não vamos considerar esse critério aqui, tá? Vamos dar um ponto para cada um aqui, tá? Para não ser injusto aqui com o BTHF11, né? Que não tem 12 meses ainda. Agora, a rentabilidade hoje, né? Atual, temos 1,15% ao mês do VGHF11 contra 1,05% do BTHF11. Então, um pontinho aqui para o VGHF11. Placar final, então, ficou 4-4, pessoal. Um empate técnico aqui, né? Entre os dois fundos imobiliários, né? Analisando aqui, né, nós temos o quê? Um PVP mais interessante aqui para o BTHF11, praticamente com 3% a mais de desconto aqui, né, no BTHF11, porém a rentabilidade está melhor no VGHF11, né, então realmente é bem empatado mesmo essas questões aqui, né, tem que ver se talvez cabe até os dois na própria carteira, né, é uma forma de diversificar bastante aí os seus investimentos. Ok, vamos dar continuidade aqui então. Pessoal, então vamos fazer agora então uma comparação de investimentos então, por exemplo, aqui na renda fixa, no CDB que rende 100% do CDI, investindo R$10 mil. A taxa atual hoje então 14,9%, menos 15% de imposto de renda, se deixar por 2 anos aplicados, né? Nós temos então aqui 12,66% ao ano, o que daria então 1% ao mês nesse CDB. Agora vamos colocar aqui o BTHF11, o VGHF11 e esse CDB para comparar então. BTHF11 1,05% ao mês hoje, né? VGHF11 1,15% e o CDB 1%. Em 10 anos, esses R$10 mil teriam se transformado no BTHF11 35.023, VGHF11 39.437, no CDB 33 mil. Em 20 anos, no BTHF11 122 mil, no VGHF11 155 mil, no CDB 108 mil. Então a gente vê então, né, que a vantagem em termos de rentabilidade hoje estaria aqui no VGHF11, né? Que ele estaria dando, então, comparado aqui com o BTHF11, um ganho superior aqui de R$32 mil, então, aqui no VGHF11, e comparando com o CDB, então, um ganho superior aqui de R$46 mil, comparando, então, com esse CDB, né? Então, realmente, o VGHF11 aqui está bem interessante aqui, né? Realmente, ele está entregando ótimo resultado aqui. BTHF11 é ruim? Não, de forma alguma, né? Então, a gente vê que os dois fundos aqui estão excelentes aqui, né? Realmente, quem sabe, não vale a pena, né, colocar os dois na carteira, né? Pessoal, lembrando aqui que nada aqui é recomendação de investimentos, nós estamos aqui estudando juntos, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão aí nos seus investimentos, ok? Pessoal, mais uma vez, então, peço aí que vocês se inscrevam no nosso canal. Comenta aqui embaixo também, pessoal, vocês investem no BTHF11 ou no VGHF11? Comenta aqui o que vocês acham desses dois fundos imobiliários. Pessoal, lembrando então que estamos em busca de 2 mil inscritos, conto com vocês aí, deixe um joinha aí também. Até o próximo vídeo, então, muito obrigado.